Da paixão pelo esporte ao chamado missionário, Isiel Vieira largou tudo no Brasil e hoje vive em Guiné-Bissau, na África, dedicado à fé e ajudando pessoas. Isiel, conta pra gente como que foi tomar essa decisão, sair do conforto da sua casa, largar tudo e ir para outro país. Eu acredito que esse primeiro passo aconteceu já há uns anos atrás, né? Quando realmente eu entendi esse chamado de Deus na minha vida, né? Lá em 2012, quando realmente eu tive um encontro com o próprio Cristo, né? Então realmente ali Deus já foi trabalhando no meu coração, na minha vida, e essa saída para mim é um pouquinho, às vezes, complicado, por causa tipo, dos meus pais, a gente sente saudade, mas acredito que é uma causa um pouquinho maior, né? Essa saída, né? É um pouquinho difícil realmente largar o teu povo, a tua língua, a tua cultura, o teu alimento e ir para uma terra que você não conhece as pessoas. É um pouquinho difícil, mas também não é tão difícil assim, né? E o que te fez escolher o continente africano? Então, o continente africano foi algo que realmente foi acontecendo, né? Quando eu fui para o Paraguai, quando eu fiquei 5 anos na base de missões lá do Paraguai, realmente eu comecei a servir a base com uma escolinha de futebol e ali as coisas começaram andando e realmente surgiu essa oportunidade para mim ir para Guiné-Bissau, no continente africano. Foi aonde eu tive essa paixão e aí eu recebi o convite e falei, não, eu vou para essa base. E nesse tempo que você vive lá, o que mais te impactou? Alguma história assim que te chocou assim? Uma das coisas que me chocou muito quando eu cheguei, foi uma que me tocou demais, é um menino chamado Evilson, né? Ele tem uma deficiência igual a minha deficiência é uma chamada hemiplegia, né, que aconteceu no parto, e ele tem a mesma deficiência que a minha, só que o dele é do lado direito. E realmente eu comecei a lembrar de toda a minha infância, e eu comecei a ver ele e me ver também através dele. Foi aonde eu falei, não, agora eu entendi o porquê eu estou aqui. E isso realmente me impactou muito, fora as outras coisas, né? A questão tipo da cultura, a questão tipo das crianças que comem uma vez no dia, né? Então isso me impactou muito, né? Isiel, as suas limitações, elas nunca te impediram de servir? Não, nunca me impediram. Realmente foi algo que acho que me motiva a seguir em frente, porque a minha deficiência, ela, para muitas pessoas, às vezes é uma deficiência só, mas para mim há muito tempo foi algo que realmente me deixou muito preso, né? Há um momento que eu realmente falei, eu não quero mais fazer mais nada, porque eu olhava as outras pessoas e eu queria ser igual às outras pessoas. Eu cheguei a pintar meu cabelo, eu cheguei a fazer tanta coisa porque eu não gostava de mim, né? Então a minha deficiência hoje, para mim, eu digo que é para glorificar o nome de Cristo, né? Porque através da minha deficiência eu consigo chegar às pessoas, consigo mostrar às pessoas que eu cheguei onde eu estou, consegui chegar aonde realmente Deus quer que eu esteja, as pessoas também começam a se inspirar em mim, né? Hoje eu faço jiu-jitsu, eu escalo, eu corro, eu faço esporte, tudo isso me motiva a seguir em frente. Você é a prova viva que só se vive o propósito quem suporta o processo? Eu acredito sim que também, né? Acredito sim que quando você entende a tua identidade como ser humano, como pessoa, você entende que você pode servir a outra pessoa. Eu sempre uso uma frase que diz: a vida que vale a pena ser vivida é vivida ao outro, né? Quando você vive essa vida ao outro, você está vivendo a vida de Deus em você. E quando você está servindo, você percebe que tem pessoas muita gente que está sofrendo, né? E a gente fica, nossa, por que nós estamos reclamando? Se nós temos comida, nós temos roupa lavada, uma cama confortável. Sim. Tem gente que não tem o básico. Sim, realmente, quando você vê a necessidade de outra pessoa, você olha para a tua necessidade e fala, poxa vida, eu sou às vezes muito ingrato com o que eu tenho, né? A gente vive aqui no Mercosul, as coisas são muito fáceis. É muito fácil de acessar. Você vai no mercado, tem 2 tipos de arroz, você vai ali, tem 2 tipos de feijão. Mas quando você vai para um outro continente, que, por exemplo, Guiné-Bissau, que às vezes você vai no mercado, é um alimento que tem, sabe? Um tipo de alimento e é caro o alimento.
E as crianças às vezes comem uma vez por dia arroz e peixe, né? E que comem lá. Então você dá mais valor para as coisas simples que você tem do que você querer muitas coisas, porque você vê a necessidade que as pessoas estão passando e você fala, poxa, eu sou ingrato. Muitas das vezes eu tenho uma cama, eu tenho uma roupa, eu tenho um tênis, eu posso chegar em casa e abrir a minha geladeira, comer a hora que eu quiser, e às vezes as pessoas não têm nem isso para comer durante o dia. Você doa o seu tempo, você serve, mas na verdade é uma troca, né? Exatamente. Você sai transformado disso também. Exatamente. Realmente, às vezes as pessoas não entendem sobre isso, né? Que quanto mais você está ali para se doar para outra pessoa, você não está dando para a pessoa. Você está sendo mais abençoado do que você está dando. Porque é um jogo de balanço. Quanto mais eu dou para a pessoa, mais eu sirvo a pessoa, mais Deus toca em mim, né? Mais Deus toca em mim e é tipo uma cachoeira. Quando vem em mim, vai. Quando vem em mim, vai. Então... Eu acho que todo mundo tinha que ter essa experiência, né, Isiel? Eu tive a oportunidade também de ir para o deserto do Saara, que é na África do Norte. Eu convivi durante uma semana com os nômades. Então, aí você vê que é uma realidade muito diferente da nossa, né? E mesmo assim, eles são felizes, né? Exatamente. Eles estão o tempo todo sorrindo. Exatamente. Eles realmente, você vê o povo africano, por exemplo, o povo onde eu estou ali, você não vê eles reclamando, você não vê eles falando assim, eu não posso, você não vê eles falando assim, eu tô com fome, eu queria comer um hambúrguer, sabe? Eles se satisfazem com o pouco que tem. Né? Nos cultos que tem lá na base, a gente faz culto com crianças e cultos com jovens, eles pulam, eles dançam, eles cantam, eles louvam a Deus. Né? Então isso realmente me impactou também muito, porque às vezes eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, às vezes eu falo, poxa, eu queria ter mais. Né? Existe até uma música de um rapper que ele fala assim, que as coisas simples são mais valiosas do que uma nota de R$100. Né? Um abraço de um amigo, né? um eu te amo para sua mãe. Isso são as coisas que são muito valiosas. E às vezes a gente esquece desses momentos, né? E a nossa geração imediatista ainda acredita que a felicidade está no dinheiro. Mas a gente percebe que não, né? Não. Tem tanta gente triste, vazia, com tanto dinheiro. Aí, por outro lado, você vê muitas pessoas sorrindo, brincando. Exatamente. Você tem aquela paz interior, né? E não tem... Eu mesmo, antes de eu me converter, antes de Deus tocar em mim, eu fumava, eu usava droga, eu bebia, porque eu tinha um vazio no meu coração, sabe? E esse vazio eu sempre tentava preencher com outras coisas e nunca preenchia. Era tipo 10 minutos, vaziava. E eu sempre me sentia, às vezes, preso em mim mesmo, às vezes angustiado com a vida. E realmente, quando eu tive um encontro real com Cristo, quando Deus entrou dentro de mim e mudou de dentro para fora, eu comecei a perceber que a alegria que eu precisava estava nele. O autossuficiente estava nele, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala que Paulo fala, né? A tua graça me basta. Então, acho que é isso que a gente tem que carregar dentro da gente, sabe? A graça de Deus que nos basta, né? E literalmente é uma transformação de dentro para fora, Exatamente, né? É uma transformação de dentro para fora. Porque quando Deus ele vem, ele nos transforma de dentro para fora. Até as pessoas, quando o próprio Jesus ia curar, primeiro ele falava, o que quer que eu te faça? Né? Quando a mulher perguntou para ele, Deus, o cego, por exemplo, Bartimeu, Deus, eu estou cego. Jesus pergunta, o que quer que eu te faça? Ele fala, eu quero ver. Jesus sabia que ele queria ver. Mas por que Jesus fez essa pergunta para ele? Porque Jesus queria curar primeiro de dentro para fora. E você muda a forma como você olha para as outras pessoas, né? Exatamente. Porque você não vê mais um ser humano, você olha para aquela pessoa como alma. Sim, exatamente. Então você aprende a perdoar, a não guardar mágoa. Exatamente. Você aprende a ver o outro de uma forma que realmente Cristo vê você. Né? Porque muitas vezes a gente, eu não quero perdoar porque a pessoa fez mal para mim. Mas quantas vezes Deus já nos perdoou? Inúmeras. Muitas vezes, né? Então, às vezes a gente cabe a nós julgar, não cabe a nós guardar mágoa, não querer cabe a nós, se vingar de ninguém, né? Não.
porque realmente tudo isso está na mão de Cristo, né? A nossa missão, Jesus deu duas missões para nós aqui na Terra, que é ama a teu Deus de todo o teu coração e ama o teu próximo como a ti mesmo. Sim. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava lá no Paraguai e eu fiquei desde as 2 da manhã até as 6 da manhã na frente do espelho, tentando falar para mim, Isiel, você é bom, Isiel, você é especial, porque eu tinha ouvido nos anos anteriores, para mim, você não presta, você nunca vai sair da tua cidade, você nunca vai fazer nada. Então isso guardou no meu coração. Mesmo que as pessoas falavam para mim, eu dizia, não. Mas isso, quando eu colocava minha cabeça no meu travesseiro, eu sentia isso. Eu falava, eu não consigo mesmo, eu não posso fazer mesmo. Só que quando realmente eu fui na frente desse espelho, eu comecei a falar, Isiel, você consegue, você vai longe, você vai fazer tal coisa. Eu não conseguia falar, porque isso realmente doía meu coração. E aí, conforme eu fui falando, chorando, as coisas começaram a abrir. No outro dia, porque eu sou gago, sabe? Deus tem me curado com isso. Eu era muito gago. Depois que eu fiz isso, a minha gagueira começou a sumir e o espanhol que eu precisava no Paraguai começou a soltar. Por isso que às vezes as pessoas têm doença, tipo depressão, ansiedade, porque às vezes ela não quer liberar algo que está dentro dela, né? Quando você libera algo que está dentro de você... Principalmente a mágoa, né, Isiel? Exatamente. Né? A mágoa exatamente. É uma ela te doença, prende, ela te prende, ela não deixa você crescer, né? Realmente a mágoa, você não perdoar, não é a pessoa que está sendo prejudicada, realmente quem está prejudicado é você, porque você não quer se humilhar. Né? Tem uma frase no mundo que fala, os humilhados serão exaltados. Jesus fala ao contrário, você tem que se humilhar, sabe? Pedir perdão para as pessoas, para que você realmente esteja um encontro com Cristo. E Deus é muito gentil, né? Ele Exatamente. pede licença para entrar no nosso coração. E Ele não entra se tem mágoa, se tem ódio, se tem rancor. Não. Jesus, ele é um cara assim que todos os dias, quando eu faço as minhas orações, eu falo, papai, obrigado. Porque Jesus, ele é um cara que ele vem, bate na porta, deixa eu entrar, deixa eu fazer uma limpeza no teu coração. Ele pergunta, em vez do inimigo, ao contrário, que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele só espera uma brecha para entrar e fazer um estrago, né? A missão dele é o quê? Matar, roubar e destruir. Né? A vida com Deus Jesus veio para dar uma vida com abundância para a gente. E cabe a nós vigiar. A gente tem que vigiar 24 horas por dia, né? Exatamente, 24 horas por dia. Orar, buscar Deus, nossos pensamentos, porque a vida sem Deus é uma vida vazia. Né? E assim, é extremamente visível, né? Deus fez uma transformação completa na sua vida. Você conseguiu vencer suas limitações, está se esforçando cada vez mais, está conquistando o mundo, né? Está ajudando outras pessoas. Amém. E hoje, olhando para o Isiel de alguns anos atrás, o que você diria para aquela criança? Eu diria assim, para aquela criança, você conseguiu vencer você mesmo. Eu acho que se eu voltasse um tempo atrás, eu dizia para mim mesmo, você conseguiu vencer você mesmo. Porque você só vai conseguir crescer se você realmente vencer o leão que está dentro de você. A própria Bíblia fala que existe 2 leões dentro da gente, né? Então, o leão da nossa carne e o leão do espírito, né? Um está lutando contra o outro. Então, eu dizia para mim, você venceu você mesmo. Porque quanto mais eu venço a mim mesmo, mais eu deixo a minha carne de lado, eu digo, Jesus, está aqui nas tuas mãos. Está aqui, Jesus, faz isso. Eu acredito que seria isso que eu ia falar para mim mesmo há um tempo atrás. Você é super jovem ainda, tem a vida pela frente. O que você... Nossa, eu tô até emocionada. O que você gostaria de conquistar? Olha, um dos meus sonhos, assim, que Deus tem falado... Não digo que Deus tem falado muito comigo, mas é algo que, tipo, hoje na juventude, hoje em dia, muitos não querem. Né? Às vezes muitos querem, mas muitos não têm esse preço de querer pagar. Eu acredito assim que eu quero gastar minha vida com Cristo, né? E realmente entender o meu propósito aqui na Terra. Né? E um dos meus sonhos assim, futuramente é casar, é ter filhos, formar uma família e realmente dedicar a minha família a Cristo. Ser o homem, ser o sacerdote da casa e instruir a minha família realmente no caminho certo. Né? Um dos meus sonhos são esses. Os outros sonhos que eu tenho é realmente de eu levar muita gente para o céu. Porque às vezes você pensa, eu tô salvo, sabe? Eu tô salvo, não vou anunciar para ninguém. E você às vezes se torna um cristão egoísta. Porque você pensa, eu já estou salvo, Jesus já mudou minha vida, eu já tenho tudo o que eu preciso, não vou falar de Jesus para ninguém.
né? Então eu penso assim que um dos meus sonhos também é levar muita gente comigo para o céu. É o que nós falamos anteriormente, né? A gente olha para as pessoas não como carne, mas como alma. E muitas vezes as pessoas te tratam mal, elas são grosseiras, elas só dão o que elas têm dentro dela, né? Exatamente. E a gente não sabe, mas a luta interna, né? Porque tem muita gente com depressão, com ansiedade. É uma luta diária que elas vivem. E elas jogam aquilo para fora e acabam descontando em quem não tem nada a ver, né? Exatamente. Eu sempre tenho uma passagem em João, se eu não me engano, que quando Pedro e João estão saindo da oração, estão indo para a oração das 6 horas, eles encontram um homem, que ele é mendigo, ele é aleijado e mendigo. E eles perguntam, ele me disse, dá um dinheiro, uma moeda. Ele fala assim, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda. E eles seguraram na mão desse homem, esperaram ele se firmar e entraram no templo com ele pulando. Então, eu digo assim que o que nós temos para dar para as pessoas? É uma pergunta que eu sempre faço para mim mesmo, todos os dias. Izia, o que você vai dar para as pessoas hoje? O que você vai dar? Sabe que eu vou dar ira, eu vou dar algo que as pessoas não querem ouvir? O que eu vou dar? Porque o que eu quero dar para as pessoas é o que eu quero ouvir. Não é verdade? Você quer ouvir às vezes um bom dia, ou às vezes quer dizer, oi, tudo bem, ou tipo, eu te amo. Às vezes a gente gosta de ouvir isso. Eu penso igual também. Sabe? Eu só tento dar para o próximo o que eu gostaria de receber. Exatamente. Se a pessoa não te dá, tudo bem, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E entender o lado, né? Sim, exatamente. Desse sofrimento que nós comentamos. É o que a gente comentou agora há pouco, também uma coisa muito interessante de comentar, é que às vezes a gente pensa assim, poxa, a minha vida tá tão, sabe, acabada, eu tô sofrendo. Né? Ou às vezes, eu não tenho dinheiro para comprar um tênis da Nike, por exemplo. Eu não tenho tal coisa, mas tem gente que às vezes não tem. Não tem o básico. E aí às vezes você chega na rua e fala assim, bom dia. Às vezes aquela pessoa saiu de dentro de casa, às vezes brigou às vezes com o esposo, às vezes está com o filho doente, e tá ali e você fala bom dia. Ela fala, cara, meu Deus, obrigado, esse bom dia salvou minha vida, sabe? Então isso vale mesmo, sabe? Mas o problema da nossa geração é essa comparação com o vizinho, com redes sociais. Exatamente. As redes sociais é muito, eu digo assim, que é bênção, sabe? As redes sociais é bênção. Se souber usar, né? Se saber usar, né? A gente tem eu sempre falo uma coisa assim, que eu sempre digo, que a forma que o mundo tá, da forma que tá, é porque, eu falo de mim mesmo, né? Porque eu não estou sendo homem o suficiente. Os papéis estão se vertendo, sabe? Então, tipo assim, eu acredito que a vida que a gente tem que viver nessa terra é você amar o próximo, é você se dedicar ao próximo, é você realmente entender que a vida vale a pena ser vivida quando você vive para o próximo, e também a gente olhar mais para Cristo do que olhar para nós. Porque as redes sociais é bom, sabe? Ela nos abriu um leque de muitas coisas mais fáceis. Mas o que eu estou fazendo com as minhas redes sociais? Será que isso eu estou beneficiando para abençoar outras pessoas, ou eu estou prejudicando outras pessoas? Né? Eu vejo lá em Guiné-Bissau, as crianças não têm celular. Sabe? Eu vejo as crianças subindo na árvore, brincando de sair na rua, gritando, nadando. E eu falo, poxa, há 20 anos atrás isso era lá no meu país. Sabe? Eu vivi isso, que eu nasci em fazenda. Sim, então hoje não tem. Então eu acredito que isso, as redes sociais é bênção, mas a gente tem que saber usar, né? Saber a hora de usar, saber o momento de usar, por que estamos usando, por que não estamos usando. Isso realmente é bom a gente ter esse leque, né? Porque daqui a um tempo todo mundo vai ficar preso nisso, já estão presos nisso, e não vai ter uma vida, né? Os pais não vão ter tempo com os filhos não vão ter tempo com os pais, os netos não vão ter tempo com os avós, porque vão estar presos naquilo. E conta pra gente, você está voltando agora para a África, você vai ficar por lá mais quanto tempo? Você pretende ir para outros países? Então, eu vou voltar agora, né? Eu vim para resolver umas questões pessoais, né? Mas eu retornaria agora logo para o mês de outubro aqui, comecinho de outubro, eu estarei retornando. O tempo que eu vou ficar lá, não sei. Quando eu fui para o Paraguai, eu fui para me ficar 6 meses no Paraguai. E fiquei quase 5 anos e meio. Então, realmente, a minha vida, eu nunca mais fiz um plano.
Cara, eu faço o plano da minha vida, mas eu nunca mais coloquei assim, ó, vai ser assim. Porque a forma que Deus age é de uma forma diferente. Então eu digo assim que se eu vou para lá, eu tô indo lá. Se eu ficar lá mais 3 meses, amém. Se eu ficar lá 1 ano, amém. Se Deus mandar ficar 10 anos, amém. Porque eu não a vida que eu vivo eu já não vivo mais em mim, sabe? Eu sempre digo assim que eu tenho vontade de ter uma vida tranquila, mas Deus me chamou para isso, né? Antes de eu nascer, Deus já me chamou. Eu nasci com 5 meses, fiquei 3 meses na incubadora, né? Você já é um milagre, então. Isso é um milagre. A minha mãe, ela não sabia que ela estava grávida de mim, e ela estava na roça e bateu o cotovelo na barriga, e aí ela foi para o hospital. Depois de 3 dias descobriu que ela estava grávida. Na verdade, quando ela foi ao hospital, ela descobriu que estava grávida. Então ela ficou no hospital, eu nasci, fiquei na incubadora, e ali foi aquela luta. Então hoje eu digo assim, o ar que eu respiro não é meu. O tempo que eu tenho também não é meu. Então, o tempo que Deus diz para mim, fica 10 anos no Paraná, em Guiné-Bissau, eu vou ficar, sabe? Se Deus fala para mim, fique mais 3 meses e vem para o Brasil, que eu tenho outra missão para você, amém, sabe? Eu tenho essa convicção que uma vez chamado, sempre chamado, sabe? Uma vez que Deus te chama, não tem como. E Isiel, qual a mensagem que você deixaria para quem está te assistindo e também gostaria de seguir os seus passos, de servir, ajudar o próximo? Um conselho que eu dou é que um conselho básico, né, que muitos de nós esquecemos, que é amar o próximo, né? Amar o próximo como a você mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo amar, mas como que está a nossa vida, sabe? Eu acho que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, e um conselho que eu dou assim é buscar a Cristo. Porque se eu pudesse também voltar atrás, aquele Isiel lá de 2011, eu diria, por que eu não voltei a buscar a Deus antes? Porque quanto mais a gente demora a buscar a Deus, mais a vida começa a ser mais difícil. E eu digo assim, que Cristo está voltando. A gente não sabe o dia, a hora, o momento, mas Cristo está voltando. E parar de reclamar tanto, né? Que tudo na nossa vida tem um propósito. Até mesmo o deserto, que é um momento ruim, que muitas vezes nós passamos. Lá na frente a gente entende o porquê daquilo, né? Tem uma passagem na Bíblia que é muito interessante. Quando os discípulos foram dispersos ali em Atos, foi o momento que a igreja cresceu. Então, quando os discípulos estavam sendo perseguidos, a igreja cresceu. Então, às vezes, quando a coisa está acontecendo muito ruim para a nossa vida, às vezes é o momento, o leque que Deus quer nos abençoar, que Deus quer nos usar. Então, às vezes, a gente tem que pensar, o que eu estou passando, lá na frente vai dar fruto. Ou tudo que eu passei na minha infância, eu nunca imaginaria que eu ia sair da minha cidade, Santa Catarina. Nunca imaginaria que eu ia estar falando um outro idioma. Nunca imaginei que eu ia andar de avião. Nunca falar outro idioma. Nunca. Então, tudo há um propósito, tudo há um porquê. Né? Até o nosso respirar há um porquê, até eu estou aqui, né, nesse momento da entrevista, há um porquê, um motivo. Então, tudo há um porquê. Isiel, e para quem gostou da sua história, que se identificou, que quer acompanhar esse seu dia a dia lá na África, nas redes sociais, como que faz? Eu tenho um Instagram, né, que é Vieira Isiel, onde eu posto os meus conteúdos ali, e esse é o meu modo de redes sociais, né? É o Instagram e o meu WhatsApp que eu uso, né, para estar comunicando com as pessoas, né? Porque eu sempre estou postando as coisas ali, porque eu sou um missionário voluntário, né? Realmente eu sou um voluntário, então eu sempre estou postando as coisas para poder mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo, para elas possam ver e também um dia estar lá para conhecer a base, a Escola Esperança, onde a base atua, o Projeto Lucas, né? Também conhecer também como é que é a estrutura, o país, a cultura, o ambiente, né? E seria muito interessante. Eu digo assim que todo cristão ou toda pessoa, ser humana, deveria ir para um país desse para ver realmente e voltar e dizer, eu preciso agradecer mais pela vida que eu tenho. Isso mesmo. Isiel, muito obrigada por participar aqui do nosso bate-papo. Tenho certeza que a sua história inspirou muita gente, motivou muita gente, que a partir da sua história vai seguir os seus passos e vai ajudar a salvar almas, né? Muita gente sofrendo, Isiel. Eu que agradeço por esse tempo, agradeço mesmo pela oportunidade. Eu digo que toda oportunidade que vem é algo
que Deus realmente faz. Então, tudo tem um propósito. Tudo é um propósito. Então, agradeço muito, né, esse momento. Eu creio em Deus que realmente vai tocar em outras pessoas e realmente as pessoas vão começar a ver Deus de uma forma diferente. Não aquele Deus irado, não aquele Deus que realmente quer mandar as pessoas para o inferno, mas aquele Deus que realmente quer que as pessoas sejam transformadas pela presença dele. Parabéns mais uma vez e que Deus te Obrigado. abençoe grandiosamente. Amém. Eu que agradeço. E acompanhe o nosso canal para mais histórias inspiradoras, assim como o do Isiel.